Projeto de Lei Complementar do Legislativo, PL-CL número 01/2023, altera parágrafos do artigo 57 da Lei Complementar número 68, de 17/12/2008, Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais, referente à utilização de televisores e de equipamentos de som ambiente em estabelecimentos comerciais. Autoria, vereador Paulinho dos Condutores. Apresentação do projeto. Substitutivo. Boa tarde mais uma vez, cumprimentar a todos que nos assistem. Apresentar aqui o substitutivo do projeto de lei complementar do Legislativo, PL número 1 de 2023, que altera a redação do artigo da Lei Complementar número 68, de 17/12/2008, Código de Normas e Postura e Instalações Municipais, referente à utilização de mesas e cadeiras em passeio público e de televisores e equipamento de som ambiente por estabelecimentos comerciais. O prefeito do município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga as seguintes leis complementar. Artigo 1º. Os artigos 12 e 13 da Lei Complementar número 68, de 17/12/2008, passam a constar com as seguintes redações. Artigo 12. A ocupação do logradouro público com mesas e cadeiras poderá ser autorizada pela divisão administrativa complementar e a título precário quando satisfeitas as seguintes condições. B. Respeitar 1,20 m de largura de passeio livre em observância às normas de acessibilidade. C. Revogado. Artigo 13. O pedido de licença será acompanhado de desenho com demarcação no solo indicando a testada do imóvel, largura do passeio e área preservada conforme a linear. B. Do artigo 12 e o número e a disposição das mesas e cadeiras. Parágrafo único. A demarcação do solo deverá estar demonstrada no local de forma visível ao usuário. Artigo 2º. O parágrafo 1º do artigo 57 da Lei Complementar número 68, de 17/12/2008, passa a constar uma seguinte redação. Inciso 1º. O estabelecimento comercial poderão se valer de equipamentos que funcionem como atrativo, tais como mesas, bilhar, bimbolim, fliperama e outros, sem que isso descaracterize a atividade precípua exercida e o respectivo alvará de licença, além de televisores, aparelhos que proporcionem som ambiente no local. Artigo 3º. Fica incluído o parágrafo 4º no artigo 57 da Lei Complementar número 68, 17/12/2028, com a seguinte redação. Inciso 4º. Para a utilização dos aparelhos emitidos som previsto no inciso 1º, não será permitido o uso de conjunto de equipamento amplificador do áudio, devendo ainda estabelecimento comercial atender às normas de legislação aplicáveis, para que os ruídos e os sons dos aparelhos não causem perturbação ao sossego ao público. Artigo 4º. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Jacareí, 5 de dezembro de 2023. Autoria, vereador Paulinho dos Condutores. Assinam esse projeto Sônia Regina Gonçalves, vereador Dude, vereador Edgar Sasaki, vereador Hernande Barreto, vereador Paulinho do Esporte, vereador Rodrigo Salomão, vereador Rogério Timóteo, vereador Roninha e vereador Valmir do Parque Meia Lua. Justificativa do projeto. O presente substitutivo
tem o objetivo de melhorar e adequar ao Código de Normas e Postura instalações municipais, buscando atender às necessidades de estabelecimentos comerciais, que eventualmente possam contar com o uso de televisores ou aparelho que proporcionem som ambiente, bem como a utilização de mesas e cadeiras em passeio público, nas proximidades. Entendemos que a utilização dos citados equipamentos não descaracteriza de maneira alguma as atividades principais dos estabelecimentos, sendo apenas um diferencial e atrativo para seu público frequentador. Segundo estudos, a prática de ouvir música enquanto realizam outras atividades é muito comum no cotidiano das pessoas. Um dos principais argumentos é que a música ajuda na concentração, evitando que a atenção da pessoa seja desviada para outras coisas. Ainda há aqueles que gostam de assistir televisão enquanto estão em uma lanchonete, bar, restaurante ou similar. Nesse sentido, o ambiente comercial pode proporcionar um ambiente mais calmo e relaxante aos seus clientes, ou até mesmo uma oportunidade de entretenimento e diversão. No mesmo aspecto, a alteração de regra de utilização, mesas e cadeiras em áreas de passeio, visa aperfeiçoar a normatização sobre o tema, trazendo maior segurança e estabelecimento comercial, bem como garantir a sensibilidade dos frequentadores e transeuntes. Deste o modo, entendemos que o presente projeto normatizará o tema em questão, o motivo pelo qual pedimos a aprovação dos nobres pares e agradecemos antecipadamente. Câmara Municipal de Jacareí, 5 de dezembro de 2023. Autoria, vereador Paulinho, dos condutores. Esse projeto, que aqui é um substitutivo de um projeto que já existe, o porquê que a gente trouxe esse substitutivo aqui? Hoje, aqui na nossa cidade, nós sabemos que aqui na nossa cidade, a maioria dos empregos que existe hoje na nossa cidade é através do comércio. E aqui existe uma reclamação muito grande, principalmente dos comerciantes, que muitas vezes coloca São José como referência. Por que o comércio de São José é melhor? Por que as pessoas saem daqui e vão para São José dos Campos? E a gente passou a perceber que, infelizmente, existem algumas leis arcaicas, as leis antigas, que nunca foi trazido para cá para se discutir, e isso vem prejudicando o nosso comércio atual. Aqui a gente vê, diversas vezes, comerciante vinha até o nosso gabinete, diversas vezes a gente ia até algum comércio, a reclamação é muito grande, muitas vezes é alguma aplicação de multa, porque tem uma cadeira para o lado de fora, muitas vezes é porque tem uma televisão lá e o comerciante não pode ter essa televisão. Pensando nisso, a gente fez esse substitutivo, para que o nosso comerciante não sofra mais essas penalidades. Inúmeras penalidades já houve aqui na nossa cidade. Dizer que vai ter uma lanchonete, um bar, não tem uma mesa de sinuca, dizer que vai ter uma lanchonete, um bar, ou qualquer comércio, e não pode ter uma televisão, achar que a televisão é entretenimento. Para você hoje ter uma televisão no seu comércio, é preciso fazer acústica no seu estabelecimento. E fazer uma acústica no seu estabelecimento hoje significa você desembolsar praticamente de 10 a 12 mil reais para fazer esse acústico, para que você possa ter uma televisão. O que nós, enquanto vereador, temos que fazer aqui é facilitar a vida do povo, facilitar a vida da população. E aqui esses dois substitutivos, tanto para que o comércio possa ter essa televisão, com som sem amplificação, e também a calçada. Nós sabemos a importância que é a sensibilidade, e a lei é clara, até 1,20 m, você não pode deixar menos para que seja o passeio das pessoas passarem. E aqui na nossa cidade, o que a gente nota em diversos comércios é que muitas vezes a calçada chega a ter 3 metros ou até mais, e o comerciante não pode utilizar. Então, esse projeto é justamente para isso, para normalizar, aonde o comerciante vai poder colocar a sua mesa, vai ser demarcado com a fiscalização acompanhando, porque a gente sabe da importância que é. Não discutir os problemas do comércio nessa cidade é um absurdo, e é por isso que nós trazemos para cá esses projetos importantes, projeto sim que mexe com a vida das pessoas, projeto sim que dá uma qualidade de vida melhor para as pessoas, projeto que nós transformamos Jacareí mais atrativo, trazer o comércio hoje aqui para a nossa cidade é muito importante. A
gente tem que trazer projeto para que o comerciante, ele fique em Jacareí. É muito sentido quando a gente vê uma lanchonete ou vê qualquer comércio fechando aqui em Jacareí, porque a primeira coisa que ele diz, eu não dá para ficar em Jacareí que eu não aguento mais, né, tanta multa e a fiscalização cobrando direto. Né? Eu acho que aqui a gente não pode ser omisso, é importante ter as leis, tem que ser cumprida e, portanto, esse substitutivo é justamente para isso. Né? É justamente para adequar, é justamente para dizer para o comerciante, aqui você pode trabalhar tranquilo, aqui é uma cidade onde você escolheu para criar os seus filhos e seus netos, aqui é uma cidade onde, enquanto vereador, nós temos que trazer para essa casa projeto que interessa ao povo e à população, e é nesse sentido que a gente traz esses projetos. Hoje nós estamos vendo a maioria das empresas, indústria, fechando as portas, por conta do nosso plano diretor ainda não ter acontecido, não ter conseguido ainda a gente fazer o plano diretor. Muitas empresas chegam até aqui e não instalam a sua empresa, porque o empresário não vai instalar uma empresa em um local onde ele não tem segurança. E é pensando nisso que esses projetos é justamente para segurar aqueles que estão aqui, né, pagando seus impostos em dias, e é nesse sentido que a gente faz esse projeto. Eu não quero mais receber no meu gabinete um comerciante dizendo o seguinte: está aqui, o fiscal foi ontem e me notificou por eu ter uma televisão. Está aqui, o fiscal foi ontem e me notificou porque a minha cadeira estava para o lado de fora. E essa normatização que a gente está fazendo aqui é justamente para isso. É para fazer Jacareí ser uma cidade mais atrativa. É para fazer Jacareí ser uma cidade de todos, pensando no próximo, pensando no bem comum das pessoas, né, que a gente traz esse substitutivo para cá de um projeto que já existe, né, porque hoje já é lei. As mesas de bilhar já é lei, né, a gente já fez esse projeto em 2019, veio para essa casa, né, foi aprovado, é lei, e agora que a gente está acrescentando mais esses dois substitutivos, que é o comerciante, ele poder ter a sua televisãozinha lá sem ter nenhum problema, sem ter nenhum medo que vai passar a fiscalização e vai notificar ou que vai multar. E o comerciante possa medir 1,20 m e fazer a sua faixa para colocar a sua cadeira, para colocar a sua mesa, para que ele possa atender o público da nossa cidade de Jacareí. Eu acho que é nesse sentido que Jacareí avança, é nesse sentido que Jacareí melhora para todos. Vamos trabalhar firme, que nós temos certeza que cada vez mais a gente vai ter uma Jacareí melhor para todos. Então, eu peço aos nobres vereadores que analisem com carinho, que vote favorável a esse substitutivo. Não é votar favorável para mim enquanto vereador, é votar favorável para os comerciantes da nossa cidade, que é mais uma ferramenta importante, porque aqui existe também a lei do som. Quantas vezes a gente é indagado na rua, as pessoas estão fazendo ali o seu comércio na porta, né, fazendo ali o seu comércio, está ali divulgando, e a gente sabe que a propaganda é a alma do negócio e muitas vezes não pode. A gente vai em São Paulo, no Brás, a gente vê trocentas pessoas andando para lá e para cá, fazendo compra. Você vai em outra cidade, as pessoas estão na rua fazendo compra. A rua é lugar das pessoas ir fazer as compras, é lugar do comércio, né, do comércio melhorar cada vez mais. Agora, Jacareí parece que é diferente. A gente sente muito quando vê um comércio fechar em Jacareí, porque as leis muitas vezes não favorecem. Então essa lei aqui, com certeza, é uma lei que vai melhorar muito para o nosso comerciante, respeitando toda a legislação que existe. A gente sabe, né, a lei é possível, aqui a gente não está desrespeitando sequer a lei complementar do Código de Postura, respeitando o 1,20 m, que é o método da sensibilidade da calçada, onde as pessoas podem passar normalmente, mas também dizer para o comerciante que ele não vai ter mais nenhum fiscal na porta dele para multar ou para notificar. Então é nesse sentido que a gente traz esse projeto para cá. E aí eu espero que os nobres vereadores votem favorável para que a gente possa crescer. É pensando no futuro, olhando para frente, caminhando junto, é que a gente vai continuar transformando a cara da nossa cidade de Jacareí. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar todos que nos acompanham, cumprimentar especialmente o Paulinho dos Condutores, que é autor do projeto, não é? Paulinho dos Condutores, que apresenta aqui um projeto de modificações no plano diretor da cidade, sob aí o argumento de que os comerciantes aqui em Jacareí não vivem em paz, que eles não conseguem desempenhar
a sua atividade econômica, que não consegue ter o seu estabelecimento, porque, segundo narrou aqui na tribuna, os fiscais sempre estão lá para multar, né? Primeiro, que o fiscal não vai lá porque ele quer. O fiscal tem por obrigação fiscalizar as normas e posturas da cidade. O fiscal precisa estar baseado na lei para que ele possa aplicar ou não uma penalidade. Só que esse projeto aqui, quero chamar a atenção dos vereadores, não se trata apenas de colocar uma televisão no bar. Isso eu sou favorável. O que se trata aqui é de afrontar a acessibilidade das pessoas, porque eu também sou a favor do comércio. Eu acho que o comércio tem que vender bem, o comércio tem que gerar empregos, mas tudo na vida tem regra, não é? Tudo na vida a gente precisa observar a legislação. E quando o plano diretor estabeleceu aqui as metragens que o comerciante precisa respeitar na calçada, não é que o plano diretor estava querendo perseguir o comerciante, mas quero conversar com você aí de casa, com você que é idoso, com você que possui uma deficiência física, que as calçadas precisam ser desobstruídas numa largura que dê a possibilidade tanto dos idosos quanto dos cadeirantes passarem normalmente pela calçada. Não dá para a gente fazer com que a calçada seja obstruída. Como que você vai explicar para o idoso? Ter que sair da calçada e entrar na via? E os atropelamentos que já aconteceram nessa cidade por conta disso? E as pessoas que precisam adentrar nas ruas para poder desviar das mesas e cadeiras que estão obstruindo a passagem? Quando o plano diretor fala aqui, no mínimo 1,5 m, isso aqui não tirou da cabeça de ninguém. Isso aqui são arquitetos, engenheiros que formularam a proposta do plano diretor. Então, o que está se propondo aqui é reduzir essa margem de passagem nas calçadas. Eu pergunto, como é que nós explicamos para as pessoas que nos procuram aqui sobre as calçadas que estão obstruídas? Como é que a gente explica aqui para os idosos? Como é que a gente explica aqui para os cadeirantes? Não por isso, o próprio parecer jurídico da casa, que vocês estão tendo acesso aí, não é? É contrário a essas alterações, porque essas alterações, segundo o parecer jurídico, afronta várias leis que estabelecem aqui a acessibilidade. Está aqui, ó. O regramento que se pretende estabelecer, Paulinho dos Condutores está dando risada aqui, ninguém está vendo, mas ele está dando risada das argumentações que estão aqui. Com todo respeito, vereador Paulinho, eu ouvi atentamente aqui os seus argumentos para me convencer de votar a favor, e não soltei um riso, não soltei um deboche, porque o que a gente tem que fazer aqui é respeitar a opinião contrária. E eu estou lendo aqui um parecer jurídico de alguém que estudou, muito provavelmente 5 anos ou mais, tem uma graduação e fez uma argumentação aqui com base na lei, não é? Então, só peço a Vossa Excelência o respeito, não é? Ao meu posicionamento e ao respeito de quem confeccionou um parecer, porque aqui a gente não está a degladiar a sua opinião, mas nós estamos aqui a debater a sua opinião. Assim como você defendeu os comerciantes, que eu também defendo, eu também tenho que subir nessa tribuna aqui para defender as pessoas que são portadoras de deficiência, os idosos, as pessoas que utilizam a calçada num bairro. É só isso que peço a Vossa Excelência. Então, o que está dizendo o parecer? Que essa lei afronta sim a Constituição Federal, afronta a Lei 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, afronta o Código de Obras e Edificações do município, que prevê uma largura mínima de 3 metros e 1,50 m de passagem. Então, quando a gente fala que as pessoas estão deixando Jacareí, eu não ouço isso, não é?
Porque quando nós vamos, por exemplo, no bairro Santa Maria, a gente vê lá que os comércios são pujantes. Os barzinhos que tem ali vivem sempre lotados e comerciantes que respeitam a lei. Inclusive, alguns deles eu frequento e o comerciante faz questão de dizer que não é bom pôr cadeiras na calçada porque é um bairro residencial e as pessoas utilizam a calçada também para poderem ter acessibilidade no bairro. Então, eu caminho aqui para votar contrário ao projeto, com base no parecer jurídico e também com base nas pessoas que são cadeirantes, nas pessoas que também são idosas e que precisam da calçada para poderem andar livremente. Porque se as calçadas estiverem obstruídas, irão para a rua. Risco de atropelamento. Quantas vezes a gente não vê atropelamento aqui no centro da cidade? Porque as calçadas estão obstruídas e as pessoas têm que entrar dentro da calçada para poder ter acessibilidade. Então eu quero deixar aqui o meu voto contrário e dizer que sou muito favorável aos comerciantes, sou muito favorável à atividade econômica, mas que tudo que tem que ser organizado, porque uma cidade que nós buscamos desenvolver sustentavelmente é uma cidade organizada. Eu acho muito engraçado, tem pessoas que saem daqui, vão para outra cidade, nossa, queria morar lá, porque lá é muito organizado, calçadas grandes, jardins bonitos. Agora, nós temos a oportunidade de organizar a nossa cidade, e o plano diretor foi feito para isso, para organizar. Então, meu voto aqui vai ser contrário. O projeto continua em discussão. Boa tarde, presidente. Boa tarde, novos pares. A gente tem hora que senta naquela cadeira, coloca projeto de lei ali, acha que o projeto de lei é simples. Aí a gente vai ouvindo as falas, lendo, as coisas começam a se tornar uma bola de neve, né? Não tem nada simples. Tudo que vem para essa casa como projeto que afeta, né, a população e mexe com o ir e vir da população, né, Abner? Se torna um negócio mais amplo, mais difícil de decidir. Tem o lado A, o lado B, tem o lado positivo, o negativo, né? Tem as falas na tribuna, o projeto no papel e a verdadeira atitude disso tudo, que é a realidade lá nos munícipes, nos comércios, na calçada, na rua, do dia a dia. E quando você fala colocar uma mesa na calçada, é complicado você chegar aqui e falar, eu concordo colocar. Porque as coisas que acontecem, é igual criança, né, presidente? Fica aqui, vai brincar, só brinca aqui na calçada, não vai para a rua. Aí o pai vira as costas, a criança está lá do outro lado da rua, está na rua correndo. Então é a mesma coisa esse projeto. Se você falar que pode pôr uma mesa na calçada, o comerciante vai pôr duas. Ele vai obstruir a passagem. Mas quando você quer regularizar, quer organizar, quer levar para a cidade como um todo a igualdade, fica legal. Mas eu acho que tem que ser mais discutido, mais pensado, mais analisado, entender melhor que tem que ser feito. O Paulinho não está com mal intenção nesse projeto, é uma boa intenção, porque a mesma forma que o Paulinho recebe dos comerciantes as falas dos comerciantes, nós também, vereadores, recebe. Às vezes, o que mais a gente escuta, eu não tenho nada contra os comerciantes do Jardim do Santa Maria. Então, nada. Não vou falar nome aqui para não dar caracterizar que você está fazendo propaganda. Mas eu vou falar toda a cidade. Lá são
3 comércios que utilizam a calçada, certo? Mas toda a cidade fala: ah, mas por que lá pode? Ah, mas por que lá ninguém fala nada? Por que lá tem na cadeira, na calçada? Aí fica, o que o Paulinho pensou? Pensou o quê? Então vamos regularizar, tira esse peso de que lá pode e aqui não pode. Tem um nobre vereador dessa casa também que diz: o que é para Chico é para Francisco, né? Não é assim? Ah, lembrou, você olhou, viu que é você, né? Então, o que acontece? Esse projeto está sendo discutido de que forma? Do lado positivo daquilo que o Paulinho entendeu melhor, e o lado negativo do jurídico, que diz que pode se complicar fazer dessa forma, porque tem que ser. Pode, Flavinho, aqui nós estamos numa discussão. Fala, Flavinho, solta a voz. Isso é importante até trazer aqui, porque assim, nós aprovamos era o projeto da doutora Márcia, inclusive, os parklets. Inclusive ali no Santa Maria tem. Que o comerciante ele pode fazer uma extensão da calçada sempre que as condições ali da via permitirem, né? Então, alguns comerciantes também podem fazer o uso do parklet para que deixe a calçada desobstruída. É só essa contribuição só. Então, porque o Paulinho do Esporte e o Dude são os 2 vereadores que eu estou 3 anos aqui e percebo que é os 2 vereadores que mais falam nessa casa de acessibilidade. É os 2. De calçada, que o pedestre precisa passar, o cadeirante, é quem tem dificuldade. É ou não é, Paulinho? E vai afetar o trabalho dos 2 também. Porque eles estão lutando para que a calçada fique livre. Aí nós vem e faz um projeto para que você possa colocar uma cadeira e uma mesa em uma calçada. E é proibido por lei. A gente vê na cidade, mas é proibido por lei. Até a lixeira na calçada é proibido por lei. Né? Só, Roninho, pode falar. Pode colocar, desde que guarde a distância necessária para que as pessoas possam transitar pela calçada. Não é proibido colocar em calçada. O que a gente está falando aqui é que tem que obedecer a metragem do plano diretor. O projeto está diminuindo essa metragem. Entendi, Flavinho. Então, eu só quero dizer para você que está em casa, o tempo é curto, a discussão é dinâmica, é importante, vai afetar muitas pessoas, porque o projeto ele não está falando só da calçada, ele está falando da televisão, ele está falando do som ambiente, ele está falando da mesa de bilhar, está falando da mesa de pimbolim, está falando do fliperama, mas ele não está permitindo, como muitos aí já estão pensando, da televisão do bingo, da caça-nique. Não é isso que o projeto está dizendo. O projeto está dizendo que o comerciante tem que ter um documento com entretenimento. Aí ele pode ouvir, mas também você não vai lá pegar, né, presidente, uma caixa amplificada, adaptar numa televisão e soltar o som e dizer que o som está saindo da televisão. Aí também acho que vocês estão de sacanagem. Então, vai ter que ser muito bem discutido, tem que ser bem analisado. Eu acho que poderia pensar melhor, para discutir melhor, porque, na verdade, a gente discutiu antes, presidente, esse projeto. Saímos dessa discussão com a possibilidade de que é legal o projeto. Mas chegando para casa, vendo com os outros olhos, ficou um ponto de interrogação para que a gente possa repensar nesse projeto e ver a melhor maneira de fazer. Porque vai mexer com a cidade como um todo. Será que o poder público vai ter fiscalização o suficiente para acompanhar tudo isso? Porque só lá no meia-lua, se você começar a beber uma cachaçinha na entrada do bairro e terminar lá embaixo, você não consegue. Deve ter no mínimo, acho que uns 200 botecos. Então, é muita coisa para o poder público alcançar a fiscalização. Mas fica aí o meu ponto de interrogação. Vamos ver o que a gente vai, daqui para frente, pensar o que a gente vai fazer e vamos esperar aí a próxima discussão desse projeto aí. Boa tarde a todos. Estamos agora na discussão do projeto substitutivo,
que altera o Código de Normas e Posturas e Instalações Municipais referente à utilização de mesas e cadeiras em passeio públicos e de televisores e equipamentos de som ambiente por estabelecimentos comerciais. Bom, eu sou muito procurada pelas pessoas por conta de os comerciantes, por exemplo, que são denunciados e que recebem as notificações para as adequações. Nós sabemos que nossa cidade é uma cidade com mais de 370 anos, que as calçadas são estreitas, há alguns bairros, ruas largas, outros nem tanto. E eu não sou do jurídico, eu sou pedagoga, mas estou nesta casa e preciso entender algumas coisas. O que acontece? No nosso documento do parecer da comissão, que foi assinada por mim como relatora, também pelo Hernani e também pela Sônia, foi relatada a seguinte justificativa: o substitutivo está em consonância com o regramento previsto no Código de Obras e Edificações do município de Jacareí, Lei Complementar número 101 de 2018, em especial no caput do artigo 43, que prevê garantia de faixa para a circulação de pedestres de no mínimo 1,20 m, 1,20 m. Mesmo regramento que é previsto na cidade de São Paulo e ainda atende à ABNT, que é a norma brasileira que regula tudo isso. E estipula uma largura mínima de 1,20 m para a circulação de pedestre, caso de obras. Eu entendo quando o vereador Luiz Flávio sobe e fala sobre o argumento colocado no parecer jurídico desta casa, porém, eu estava ali tentando entender, junto com a minha assessora Daniele, com relação ao que foi citado no parecer jurídico. E aí, quando a gente entra lá, vereador Valmir, quando a gente entra lá no plano diretor, o plano diretor, ele estabelece calçada de 3 metros. Porém, nós precisamos olhar, ele fala que quem vai dar todas, como se diz? Quem vai direcionar tudo isso é o Código de Obras e Edificações. Então, no plano diretor, lá no seu artigo 46, o tamanho da calçada tem que ser de 3 metros. Não está dizendo que o tamanho do passeio para pedestre, se tiver algum impedimento, tem que ser de 3 metros. Está dizendo que a calçada no artigo 46, olha aí, vereador, por favor. Artigo 46 do plano diretor, daí o senhor me corrige, por favor. Estabelece o tamanho de 3 metros, certo? Isso. No Código de Obras e Edificações, certo? Está dizendo, preferencialmente, no seu artigo 43, no Código de Obras, preferencialmente 1,5 m. Exatamente. E o mínimo 1,20 m. O mínimo ou mínimo de 1,20 m. Está aí, você pode procurar, está aí. Pode entrar no Código de Obras agora, dá um Google aí que a gente vai ter e o senhor vai me falar. Então, percebam, eu acho que está mais uma disputa política do que algo querendo resolver as questões realmente para os comerciantes da nossa cidade. A intenção do Paulinho, que foi muito bem motivado pelos comerciantes, é estabelecer que as regras mínimas sejam cumpridas. Para que essas regras mínimas sejam cumpridas, o comerciante precisa deixar 1,20 m do passeio separado para o pedestre, para a pessoa com deficiência, para o idoso, e que ele possa usar essa calçada também sem ser notificado pelo fiscal de postura, pela Secretaria de Segurança, seja lá o órgão competente para essa fiscalização, se ele estiver dentro da legislação.
Então, a gente está dando possibilidade de um diálogo entre o comerciante e o usuário, nós pedestres, nós, as pessoas idosas, as pessoas com deficiência. Então, eu acho assim, a gente precisa encontrar um meio termo, porque assim, hoje a gente vê que vários bares na nossa cidade utilizam sim da calçada, muitos deles sem a regra. E a gente quer colocar essa regra, mas que a gente utiliza o mínimo, que seja 1,20. E para esse comerciante entrar, protocolar na prefeitura, ele vai precisar fazer a medição da calçada. Se a calçada dele couber no muro, a sua mesa, a sua cadeira, e ele deixa um espaço de 1,20 para o pedestre, para a pessoa com deficiência poder passar, para o idoso poder passar, ele está dentro da legislação. Como foi citado aqui pelo vereador Roninha, tem bares que já indicam também, no seu próprio ambiente, para não obstruírem as calçadas. Então, a gente precisa achar um meio termo. E eu acho que essa proposta que veio para a gente se encaixa, porque hoje está desregrado, as pessoas fazem o que querem e quando são notificadas, reclamam como se a culpa fosse só do Poder Executivo. Mas para o comerciante ser notificado, houve uma denúncia. Como foi muito bem dito aqui, não há fiscais para ir nos 200 bares que existem na nossa cidade fiscalizar. Não há fiscal para isso, gente. Só há fiscalização quando há uma denúncia. Ah, mas o bar, ele é contra o meu comércio e ele vai me denunciar. Aí você precisa articular com o bar. Então, eu quero deixar aqui que a gente possa discutir. Não sei se o Luiz Flávio achou aí, por favor, no artigo 43 do Código de Postura. Confirma, por favor. Confirma? Vereadora, eu estou fazendo análise da lei aqui. Tá, mas eu antes de subir aqui, eu fiz essa análise e confirma, o Código de Postura, ele pede minimamente 1,20, certo? Então, eu não vou falar de outras coisas que aconteceram no parecer, porque eu não sou do jurídico, mas quem é do jurídico pode complementar com uma conversa melhor. Eu acho que a gente está procurando algo bom para ambas as partes. Senhor presidente, só por ordem aqui, senhor presidente, tá muito confuso a discussão, esse negócio de que a lei do município, a lei federal, a lei estadual, que o jurídico liberou, que o jurídico não passou, que não é aprovado. Eu acho viável que o autor do projeto, respeito ele demais, o trabalho dele e a intenção dele, mas eu acho que poderia... Eu gostaria, né, de pedir adiamento por uma sessão para que a gente possa sentar com ele aí, conversar, analisar, porque eu acho que isso vai afetar muito a população da nossa cidade. Então não pode levar para o ego, não pode levar para o pessoal e muito menos fazer política em cima de um trabalho desse. Eu acho que uma sessão para a gente discutir durante a semana, presidente, se fosse necessário. Eu estou pedindo aí para uma sessão. Acho que uma semana. Vamos uma semana. Uma sessão dá. Então, Senhor presidente, de fato eu gostaria também de endossar aqui o pedido do Roninha, para que a gente pudesse adiar o projeto e poder discutir isso de uma forma mais equilibrada.
Vamos colocar em votação. Eu sugiro o adiamento por 3 sessões. Então, primeiro coloco em votação a solicitação do vereador Roninha, pedido de adiamento para uma sessão. Em votação, os que forem contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de adiamento por uma sessão rejeitado. Agora sim, pedido de adiamento por 3 sessões em votação. Os que forem contrários se manifestem levantando o braço. O projeto, então, foi adiado por 3 sessões. Três sessões.